Olá, eu sou o Ney Panucci e nós estamos iniciando o nosso episódio do Deep Podcast. Seja bem-vindo, desde já quero convidar você para curtir o nosso canal, compartilhar o nosso vídeo e você que ainda não assinou a notificação ali do sininho, faça isso e ajude-nos a compartilhar sempre esse conteúdo. Você será desafiado tremendamente. Por falar em desafio, nós sempre temos trazido aqui pessoas que têm servido justamente para desafiar o nosso coração, para viver o reino de Deus na sua plenitude. E hoje não é diferente, hoje nós estamos aqui com o casal, a Gabriele Cavalcante e o Michel Nascimento, mais conhecido como Gabi e Michel. Como que vocês estão, meus amigos? Estamos bem, graças a Deus. Amém. Bênção. Bem, Demais. Muito bom. Bom estar aqui. São da onde? Eu quero que eles se apresentem para vocês, vocês já ir conhecendo eles e logo entramos naquilo que nós queremos comunicar aqui. Fala lá, Michel. Nós somos de São Paulo, né? Estamos morando em Atibaia agora, faz 5 anos, pouco mais de 5 anos. Mas já moramos em muitos lugares. Quais deles? Vai lá. Muitos, Eu muitos, particularmente morei no Mato Grosso do Sul, São Paulo, Bahia, Sergipe e Ceará. Uau. E com a Gabi, Ceará e São Paulo, né? Será em São Paulo. Levei ela pra lá. Patricinha nunca tinha saído de casa, assim, na mesma rua, morando no mesmo Já lugar. vai já Casou vai comigo, começar. eu levei pra longe. Resgatou, tirou ela dentro de casa. Levei pra longe. E você é cearense, paulista, Eu sou baiano. baiano? Nenhum dos dois. Você é baiano. Eu sou baiano só de nascença mesmo. Eu Aham. cresci mais em São Paulo e nos outros lugares só morei. Tipo, 1 ano num lugar, 2 anos em outro, depois mais 1 ano em um lugar. Aí, de todos esses, o lugar que eu mais passei tempo foi São Paulo, depois Ceará e Missões. Show de bola, show de bola. E a Gabi, então? A Gabi viveu a vida inteira num só lugar, né, Gabi? Num só lugar. Na verdade, assim, eu, mais ou menos com uns 7, 8 anos, eu morava numa rua e eu me mudei pra rua da frente. Que desafio, hein? Foi, Que orgulho! foi muito desafiador. Eu lembro que dava pra fazer a mudança a pé. Ah, É verdade. São Paulo. São Paulo ali. E aí ali eu fiquei até os 18 anos, quando eu casei com o Michel. E aí ele me levou embora no Que dia tirou. seguinte. No dia Tirou da seguinte. zona de conforto. Foi. E é interessante até falar sobre isso, né? Um já bem aventureiro, né? Viveu em tudo que é lugar do mundo aí, do Brasil. E você sempre no mesmo lugar. E eu queria falar um pouquinho hoje com vocês, conversar um pouquinho a respeito disso, né? Sobre o grande desafio que é você viver missões. Esse podcast, especificamente, né, tem a ver com missões, é da base mais profundo. E normalmente a gente traz pessoas que estão engajadas, né, nesse chamado de Deus que eu vejo que não é para qualquer um também. Vejo quão desafiante é, né? Eu, pastor de igreja, tem um tipo de movimentação, mas para aqueles que vivem dentro de uma base missionária ou viveram, né, que foi o caso de vocês, é algo totalmente diferente. E assim, o que me traz essa curiosidade, como que foi para vocês? Primeiro, assim, antes de vocês se casarem, você já estava em missões, você também, ou depois que vocês se casaram e foram para missões? Assim, é até interessante essa questão do desafio missionário, porque para mim o contato com culturas não foi um grande desafio, porque Uhum. eu vivi isso, né, quando era criança. Eu morei nesses Já lugares. é quase um nômade já? Eu morei nesses lugares, eu não era crente, mas eu morei nesses lugares com pessoas diferentes. Por exemplo, eu morei no Mato Grosso do Sul com uma tia e um tio meu. Aham. E esse tio era um tio que tinha recém entrado na família. Ele casou com a minha tia e eu fui morar com eles, fiquei 1 ano com eles. Uma cultura totalmente diferente da que eu estava, que era em Sergipe. E aí eu voltei para Sergipe, morei também 2 anos na Bahia, e aí vai. Foram experiências que eu tive de culturas extremamente diferentes, que eu não tive dificuldade nenhuma de ir para missões, né? Então, quando eu cheguei em missões que o pessoal falava, no Paraguai toma tererê. Eu falei, no Mato Grosso do Sul toma tererê, eu tomei. Aí, toma mate também. Mate é chimarrão? Eu também tomei mate, porque lá também toma. Lá não sei aonde faz isso, faz aquilo. Eu fiz isso. E o pessoal falava que eu tava me achando, né? Esse paulista se acha. Mas não é, eu vivi isso daí. Deus quase me preparou para isso. Uhum. E aí, quando eu me converti
uma jovem da igreja me convidou pra ir pro culto. E aí eu falei, uau, Evangelista vou... que sou. Não, nós namoramos antes. Nós namoramos antes tá de eu me converter, bem antes, assim. Eu não tinha interesse de me converter, na verdade, ir pra igreja e tal. Eu tinha interesse só nela, sabe? E aí, acho que a gente namorou uns 4 meses só, né? E aí, jogo desigual, não sei o quê, Deus decidiu que tinha que Deus terminar. decidiu? Foi. Foi Deus, porque... Tá bom, vamos colocar pra Deus, né? Isso. Foi Deus, porque não tinha Foi. explicação. Sério, porque eu sempre fui um excelente namorado. Não tinha motivo pra terminar comigo. E aí a Gabi do nada terminou. Ele foi Deus, aí já entregou. Do nada a Gabi terminou comigo e aí eu falei, nossa, será que é alguma coisa da igreja, a religião? Deus sabe realmente das coisas que estão acontecendo e tal? Porque eu não era muito fiel a ela, né? Eu era do mundo. E aí o que acontece? Terminamos e acho que uns 2 anos a gente ficou assim, sem se falar mesmo. E aí eu tava meio com não é uma depressão, tava meio assim, bagunçada a minha cabeça, porque eu queria ser rico, que os meus amigos eram tudo rico. Só que eu era muito pobre, minha família é tudo pobre, sabe? Então eu sofria com essas coisas. Aí eu tava conversando com a Gabi, aquelas crises de adolescente, eu tinha 16 anos, né? Ia fazer 17, aquela crise de adolescente. Aí a Gabi, então vem no culto, vai ter culto, tal, não sei o quê. E aí eu fui. E a gente não tinha nenhum interesse, assim, tipo, de realmente ficar nem nada, mas se surgisse a oportunidade... Mas realmente não tinha. mas se surgisse a oportunidade, eu ia ficar com ela. Eu já tinha isso em mente. Falei, não tenho nada a perder. E aí eu fui pro culto. E, cara, eu gostei demais, assim, porque eu já tinha me convertido quando eu era criança. Sozinho, assim. Eu tinha um amigo crente, aí ele me levou no culto, eu aceitei Jesus. Aí eu tive outro amigo crente, eu aceitei Jesus em outra cidade. Então, onde eu ia, eu aceitava Jesus com os amigos crentes, que Deus me mandava lá. Então, eu aceitei Jesus 2 vezes na Batista e frequentava sozinho. A família nunca foi. Minha mãe era espírita das braba. Aí... o culto não tinha nada. Foi um culto assim, sabe aquele culto que não tem banda, não tem nada, culto de meio de semana? A mãe da Gabi na capela ali cantando hino da harpa e eu gostei demais. Eu falei, nossa, que culto bom. E aí eu fui de novo. E continuei indo, sabe? E aí o pessoal falava assim, você não vai aceitar Nesse Jesus, período não? eu viajei, porque todo final de ano a minha família viajava pro Ceará. A Gabi viajou Ficava um mês 2 fora. meses, você ficou naquela época. Ela viajou em dezembro e voltou só no final de janeiro, pra escola só. E aí, o pessoal achava que eu ia parar de ir, né? Porque eu tava interessado nela. Todo mundo. Quando eu voltei, E o ele pior já de tava tudo, quase obreiro da igreja já. o pior de tudo, que os crentes eram que mais me perseguia, sabe? Não vai não, parar de vir na igreja. A sua namoradinha não tava... O evangelismo ao Como contrário. assim, velho? É. Como assim? E outros já ficavam assim, você vai aceitar Jesus? Não, eu falava, não, eu vou aceitar Jesus só depois de uma festa aí que vai ter, porque eu tô a fim de ir pra essa festa. Eu não quero decepcionar o Senhor. Mas eu aceitei Jesus antes. E aí, quando a Gabi voltou, eu já tava muito engajado. E com 1 ano depois de convertido, eu saí pra missões. Eu aceitei o desafio do Senhor, eu não entendia de nada. Eu só queria ser pregador dos Gideões Missionários da Última Hora. Era grande influência no momento. Era demais. Eu queria muito ser, tipo, um Marco Feliciano, igual a ele. Era a grande influência do momento, Gabi. E todo mundo queria ser praticamente Tá igual bom, aos Gideões tudo bem. Missionários da Última Hora. Aí, quando falaram assim, missionário, eu falei, pronto, é isso. Eu vou ser missionário igual pregador itinerante. Eu nem sabia o que era missionário. Quando eu fui primeira vez pro Ceará, eu entendi. E aí foi onde tudo começou. Nós voltamos a namorar. E acho que foi muito doido, né? Porque quando nós voltamos a namorar, eu tinha voltado pra São Paulo, e aí era pra ficar lá, e a gente ia namorar, e Deus ia fazer alguma coisa, e a gente ia casar com um tempo depois. E aí aconteceu uma situação que eu fui pro Ceará pra passar 20 dias. Aí chegou lá, eu falei, liguei pra Gabi, a Gabi não foi. Liguei pra Gabi e falei, amor, Deus falou comigo, vou ter que ficar mais 20 dias pra ajudar aqui na escola de férias. Aí ela ficou doida. 40 dias longe, Michel, pelo amor de Deus, eu não acredito nisso. Depois, depois de assim, metade da escola de férias, eu liguei pra ela. Não, ela me ligou porque ela ficou sabendo. Eu não acredito que você vai ficar
mais 5 meses aí. E aí eu falei, olha, hoje a minha prioridade é o meu ministério. Se for de Deus, nós vamos casar, mesmo agora tendo esse período de namoro à distância. Uhum. E aí ela entrou em crise, ela não queria saber, ela odiava missões e odiou muito mais por causa disso. Calma, vamos. Ó, Oh, não, não, você odiava. protesto. Não, ela odiava a instituição que eu estava. Não era isso. Vamos lá, vamos pro outro lado do cônjuge aqui. Vamos olhar Gabi, aqui. Ele me não fale honra a palavra ódio. Nunca odiei missões. Minha mãe sempre teve uma visão missionária. Não, mas você não queria. Eu tinha uma visão missionária. Eu não tinha você chamado. nasceu dentro de um berço evangélico. Você já... Nasci cresci na igreja. Minha família sempre foi muito engajada no ministério, família de obreiros, pessoas que estavam ali na linha de frente. Minha mãe sempre esteve à frente de ministério missionário, Uhum. de assistência social na igreja, e sempre teve essa visão. Então, eu tinha uma cosmovisão cristã missionária, porém, eu não me sentia vocacionada para aquilo. Uhum. Então, tipo assim, eu tinha sido educada na questão da importância de missões, eu pensava, eu concordava com isso, porém, não me sentia chamada para ser missionária de campo, né? Não tinha esse chamado. E é nesse ponto do relacionamento, ele estava completamente vocacionado, chamado, engajado já em missões. Eu estava apenas cristã da igreja e meus planos naquele momento era cursar faculdade. Eu tinha passado no vestibular, entrei para cursar psicologia, então eu tinha outros planos para minha vida. Então foi o momento do nosso relacionamento que chocaram-se os planos, porque ele já não se via mais longe de missões e eu pretendia seguir uma carreira acadêmica e fazer faculdade, então não conversava porque eu não me sentia vocacionada para isso, mas eu nunca odiei missões. Mas dessa perspectiva de vocês, sim, né? Tá falando que então ele estava engajado já nesse momento em missões, você não. Principalmente hoje, né? Para os jovens, tem como seguir assim um relacionamento? Vocês acham assim que será que dá certo? Eles caminharem dentro dessa perspectiva. Um tendo uma visão missionária, o outro não. Ou será que os dois têm que ter essa perspectiva? Como que funciona na cabeça de vocês? Eu acredito que o julgo desigual vai além de só um ser crente e outro não. Fala sobre propósito de vida. Chegou o momento do nosso relacionamento que ele tinha uma opinião muito formada daquilo que ele queria pra ele e eu pra mim. E a gente chegou a realmente questionar, se você permanecer se a gente permanecer com essas visões diferentes, esse relacionamento não vai pra frente. Porque senão eu vou matar o seu chamado e você vai matar o meu sonho e mutuamente. Então, eu acredito que o julgo desigual ele já começa nesse ponto, né? Não é apenas uma questão na fé em si, né? Não. É cristão, o outro não é. Não mas vai dar também... certo, não vai dar Não certo. vai dar certo. Termina esse namoro. Olha, dá esse recado para os nossos jovens que estão assistindo o nosso podcast. Mais uma coisa que Ora, eu achei muito... é o seguinte, o que acontece? Nesse período, o que eu fiz? Eu cheguei pra mãe dela e eu falei, olha, missões é a minha vida nesse momento. Eu gosto muito da Gabi, mas se um dia ela não receber esse chamado, não se apaixonar por missões, a gente não vai casar. De forma alguma. Eu jamais iria casar com a Gabi se Deus não tivesse chamado ela pra missões. E Deus chamou. E como foi isso? Como Conta foi aí, essa como foi? situação? Então, foi até uma coisa na época, né? A gente já tava o quê? Você já tava uns 6 meses longe. Não, eu tava uns 3 meses só longe. Então, meu chamado missionário, faz só 3 meses só? Que você Só tava... 3 meses, porque eu ainda tava no teórico na escola. Eu não tava na Bolívia ainda. Então, foi uma experiência muito interessante. Eu lembro que eu tava com uma crise de enxaqueca, era dia de culto, e eu morava, tipo assim, quase que no mesmo quarteirão da igreja. E aí todo mundo saiu pro culto e eu tinha umas crises de enxaqueca muito ruim. Eu falei, mãe, hoje eu não tô bem, eu vou ficar em casa. Eu tomava um remédio e ficava no escuro total, né? E fiquei lá dormindo, eu tomei o remédio, adormeci e todo mundo saiu. E aí eu lembro que, de repente, eu acordei. E na hora que eu acordei, meu corpo tava meio que, assim, paralisado. Eu fui tomada pelo Espírito Santo, assim, na hora que eu acordei. Não foi uma coisa assim, eu tava num momento de oração e não. Eu fui literalmente pega ali naquele momento. Eu acordei
E eu senti uma presença muito forte, o Espírito Santo me tomou e eu fiquei com o corpo meio que paralisado com aquela presença. E eu comecei como que ter visões, assim, era muito nítido. Flashbacks de momentos que eu havia tido contato com missões, por causa do envolvimento das coisas da igreja e tudo. E um monte, como se fosse um filme passando na minha cabeça. Muito rápido, e de repente me veio um desespero, assim, que eu não consigo descrever aquela sensação. E eu olhava pra cima do guarda-roupa e eu via a mala em cima do guarda-roupa, e eu sentia a vontade de pegar aquela mala, encher de roupa e ir embora naquele momento. Era como se Deus estivesse gritando no meu coração de que eu tinha que ir pro campo missionário. Eu não sabia como, não sabia onde, não sabia quando, mas eu senti uma necessidade urgente de ir para missões. Eu fui pega ali, aí eu fui tomada em línguas ali. Imagina, eu acabo de acordar e de repente estou vendo aquela situação. E foi tão forte, tão impactante, que eu lembro quando minha mãe chegou em casa. E aí a expectativa seria, já que minha mãe tem toda essa visão missionária, ela vai ficar o quê? Feliz, né? Aí eu cheguei pra minha mãe e disse assim: mãe, eu tive uma experiência com o Espírito Santo, foi assim, 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 e eu vou para missões. Aí eu lembro a resposta da minha mãe imediata. Ela só olhou pra mim e ela disse assim: só se for por cima do meu cadáver. Tipo, foi aquele balde de água fria. Ela falou assim: você não tá preparada pra isso. Você, na verdade, tá sentindo falta do Michel e você quer ver ele. Eu falei assim: mãe, com Michel, sem Michel, eu não tô nem aí pra Michel. Eu sei o que Deus falou comigo e eu vou pra missões. Ela falou assim: pois Deus vai ter que falar comigo. Eu falei assim: pois eu espero. Eu tinha tanta convicção daquilo que eu tinha vivido e daquilo que eu tava sentindo, que eu falei assim: o mesmo Deus que falou comigo vai falar com a senhora. E aí eu lembro que eu peguei e mandei uma mensagem pro Michel e eu falei da experiência que eu tinha vivido. Deus tinha me chamado para missões. E eu também deixei claro para ele. Eu falei assim: eu não sei se a gente vai ficar junto. Isso não tem nada a ver com o nosso relacionamento, porque eu tô sentindo falta. Porque com você ou sem você, tipo, eu não tô nem aí pra você, eu vou pra missões. Que declaração de amor linda. Isso, mas é porque naquele momento a gente já sabia que enfrentaria esse tipo de julgamento. Porque eu tava sofrendo, porque ele tava distante, a gente tava nesse ponto do relacionamento, se ia permanecer junto ou não. Eu tinha acabado de entrar pra faculdade, eu tava amando, porque eu sempre gostei de estudar e eu tava amando aquele ambiente. E tava super engajada e eu não tinha pretensão nenhuma de largar a faculdade. Nada. Então, assim, por isso que eu digo que não tem como dizer que não foi Deus. Porque eu fui dormir de uma forma e eu acordei de outra completamente diferente. E aí ele falou, você falou assim: então eu quero saber se você foi mesmo, vem fazer a escola de férias. Na hora é porque assim, não era fácil também acreditar que ela realmente tinha um estalo, missões, que a Gabi sempre foi muito patricinha, sempre, de São Paulo, de só gosta de comer comida boa. Comida boa assim, né? Ela gosta de comer o simples, mas bom, de qualidade. Sim. Então eu falei: nossa, ela em missões, ela vai... Será que ela quer mesmo? Então eu falei assim: Eu falei: então se inscreve na escola de missões, de férias, e eu quero ver. Escreve agora. Aí ela: vou me inscrever mesmo. Falei: então eu vou ver se as inscrições já estão abertas, quando abrir eu te aviso. Aí ela se inscreveu e fez. A dela foi uma das mais desafiadoras. Foi uma das que teve mais alunos, assim, tipo, de recorde mesmo. Acho que foram 150 e poucos, 150 alunos só. Só alunos, fora os obreiros, que obreiro sempre vai metade para mais. Assim, tipo, tinham mais de 70 obreiros. Então, 200 e tantas pessoas dentro de uma escola hospedadas. Nossa, imagina o caos que foi essa escola, assim, tipo, de difícil. De estrutura para tudo. Quando terminou a escola, os 20 dias, são 10 teóricos na escola estudando e 10 práticos em alguma igreja, né? Ela foi para uma igreja num local... Que era o interior. A gente já tava numa cidade de interior. Era. Foi o interior do interior. Assim, que uma casa aqui, daqui a 500 metros, outra casa, e aí vai, né? Esses sítiozinhos, né? E aí eu perguntei pra ela, no final, quando acabou tudo: e aí, gostou? Ela falou: eu gostei
assim, eu gostei um pouco do teórico, eu gostei mais do prático. Aí eu falei, pronto, então é isso. Missionária. Missões é o prático. É né? porque o teórico não era muito diferente daquilo que a gente já vive. Um jovem que cresce na igreja, que participa de retiro, que já tem muito contato com aula, pra mim aquilo É normal, vamos dizer assim. é normal, foi comum. Mas a experiência que eu tive com Deus no prático, que eu falei assim, é isso que eu quero pra minha vida mesmo. Eu tive certeza ali de que eu tinha Aonde sido... vocês foram no prático? O que foi o prático de vocês? A gente tava em Sobral e eu fui pra uma cidade chamada Bela Cruz, que é interior de Sobral. Foi lá que foi meu prático. E era um... Agora foi esse. Não? Não, falando não pra ele. Vem cá, vem. Foi lá que foi meu prático. E eu lembro que eu tive a certeza de que Deus Pega havia aqui, me ó. chamado mesmo. Foi num dia que a gente saiu para evangelizar numa comunidade do interior de Bela Cruz. E aí era onde tinha essas casas que eram uma a cada 500 metros, 800 metros. Estrada de areia, né? Aquela areia. E a gente foi nessa comunidade nesse dia pra... Você pausa, peraí. Então eu fui pro prático e teve um dia que a gente foi nessa comunidade, que era tipo assim, uma casinha aqui, outra a cada 500 metros, estrada de areia mesmo, de terra. E a gente foi evangelizar nessa comunidade e aí a missão era, pela manhã a gente, no final da tarde a gente ia fazer um impacto infantil e pela manhã a gente tinha que sair chamando as crianças. E a gente foi, a equipe foi dividida e me mandaram numa direção lá numa rua. Falou, você vai nessa rua, tem tantas casas, você vai convidar as crianças. E eu fui. Tava um sol de meio-dia, aquele sol de rachar, numa estrada de areia. Eu fui, entrei nas casas. E lá no interior é uma delícia, né? Você evangelizar. A galera, você nunca vê na vida. Entra aí, Muito receptivo. Café, toma um quer tomar um cafezinho. cafezinho? Falei para as mães que eu tenho um trabalho na igreja, se eu poderia levar as crianças. E aí as mães liberaram. Você vê, né? Meu Deus, a pessoa nunca me viu na vida, liberou o filho para poder eu levar. E eu saí com aquela... Eu lembro que eu consegui chamar 2 meninas. Uma tinha mais ou menos uns 4 anos e a outra tinha uns 7, 8. E a gente eu fui com elas caminhando. E eu tinha me comprometido com aquelas mães, a responsabilidade de levar e trazer de volta as meninas em segurança. E no meio do caminho, o chinelinho, a havaiana que a menininha menorzinha tava usando, estourou. E o chão muito quente, eu falei assim, eu não posso deixar essa criança andando a pé. E aí eu peguei ela e coloquei ela aqui no ombro. E fui ainda naquele sol rachando, carregando a menina no ombro, na estrada de areia, que já é difícil andar. Só que naquele momento, eu fui tomada assim pelo Espírito, e aí eu falo que naquele dia, tudo que eu tinha vivido na igreja, pra mim, fez sentido. Porque eu lembro que eu cresci na igreja, mas eu senti umas crises assim existenciais, e uma delas era me perguntar assim, poxa, todo mundo fala que Jesus morreu na cruz para nos salvar, e que isso é muito grande, que isso é poderoso, mas Jesus morreu na cruz para eu vir para a igreja. Eu achava que o culto público era algo muito pequeno diante daquilo que se pregava. Ó, o outro. É os desafios de ser mãe, né? Aí. Então, eu achava que aquilo era muito pouco, era muito pequeno, meio que não fazia sentido diante de um sacrifício tão grande. Eu dizia assim, não, eu ser cristã é isso. É cumprir a agenda. É cumprir a agenda da igreja. Eu não entendia, eu nunca tinha vivido uma realidade diferente, porém eu achava que aquela realidade, tipo, era muito pouco. Então, naquele dia, pra mim, tudo isso fez sentido, e foi como se Deus dissesse assim, eu morri por causa disso, para que o evangelho fosse pregado a outras pessoas. Então eu falei assim, por isso que naquele dia eu digo que eu tive certeza de que eu queria missões pro resto da minha vida, porque o Jesus que eu dizia que eu amava, e que de fato eu amava, e o evangelho que eu havia entendido pela primeira vez na prática. E então tudo aquilo fez sentido pra mim, e aí foi por isso que quando eu voltei eu falei assim, não, eu não me vejo mais distante dessa realidade, porque eu entendi o evangelho pra mim é isso.
Uau. né? Então foi. É, então vocês se encontraram em missões, Deus apontou vocês para isso. Foi. E lá na frente vocês se tornaram líderes de uma base missionária também, né? Vocês acabaram se tornando líderes. E assim, até dentro da próxima pergunta que eu queria fazer para vocês, né? Aqui agora, ao vivo aqui conosco, começa a acontecer o desafio da questão da família, né? Em você ir para missões, porque assim, eu vejo assim, que solteiro é uma coisa, né? Paulo até fala, né? Cara, você não tá casado? Fica assim, né? Aproveita. Aproveita porque você vai ter mais tempo, né, Thales? Aí, pra cuidar das coisas do Senhor. Quando você casa, o desafio ele aumenta, né? O desafio aumenta. E eu queria, assim, a minha pergunta pra vocês é como que vocês lidavam agora, assim, porque daí veio a Alice, né? Casaram. Como que vocês lidaram dentro do campo missionário com essa questão, né? Agora vocês têm uma família, Michel. Olha, O desafio é esse aqui, ó. É, Como você aqui na prática, você está vendo qual que é o desafio aqui na prática. Esse aqui é o desafio. tem esse desafio, né, dessa idade. Mas eu tava conversando com o pessoal, né? O que acontece? Assim que fechou a base, algumas pessoas quiseram. As pessoas querem entender, né? O agir de Deus. Fala assim, fechou a base, fechamos a base. Tem vários porquês a base fechou. Nós reunimos e falamos assim, vamos fechar. Mas não é porque fracassou, por causa da pandemia, não sei o quê. Não. Deus quis que nós fechássemos por motivos dele, por outros motivos que aconteceram ali e pronto. Agora, aí as pessoas começaram a falar assim, olha, Deus fechou a base para que você cuidasse da sua família. Tivesse tempo com seus filhos e tal. Aí, pra mim isso nunca fez sentido, né? Porque eu cheguei pra um obreiro meu, um dos primeiros a sair de lá. Ele falou assim, olha, eu quero ir embora, eu vou embora, já conversei com a minha esposa. A filha dele tinha acabado de nascer. Ele falou, eu quero ir embora pra cuidar da minha família, eu quero ter tempo com a minha filha. Falei, cara, qual é a realidade de uma base missionária quando você vive lá pra aquilo ali, né? A realidade é a seguinte, você passa o dia inteiro lá, trabalhando para as atividades que acontecem lá. Nós morávamos em um sítio, liberdade total para as crianças, e estávamos todos juntos o dia inteiro. Eu, a Gabi e a Alice estávamos juntos o dia inteiro em casa, trabalhando ali pela base, trabalhando na base. A Alice tinha contato com muitas pessoas, a Alice tinha contato com os animais da base, do sítio, a Alice tinha contato com a natureza lá. Quando nós saímos, eu já não tinha mais tanto esse tempo com ela, né? E olha que eu sou autônomo. Esse outro obreiro, não. Eu falei pra ele, olha, cara, você passa o dia inteiro com a sua família aqui. Você vai. Eu não tô falando pra você que você não vai. Eu só acho que você tá um pouco equivocado no que você quer ir. Você passa o dia inteiro com a sua família aqui. Você só tem que cumprir as obrigações da base e a faculdade. Pausa aí. Não dá. Como é que a gente vai fazer isso com o Luca? Amor, já tá na metade. Os dois. Já tá na metade. Como é que vamos seguir? Ó, isso aí não deixa. Bom, tá, vamos lá. Continuando aqui, né? Pausa aí pra Gabi sair com o Luca. E aí eu tava explicando pra ele. Eu falei, olha, qual vai ser a tua realidade lá fora? A tua realidade dentro da base é essa. A tua realidade lá fora é a seguinte. Você vai ter que arrumar um emprego pra sustentar a sua casa. Você vai trabalhar de CLT. A menos que você tenha uma profissão ali, que você fala assim, eu posso... Você é um eletricista. Você consegue clientes. Ir atrás de clientes vai ser um pouco duro, mas você consegue ter mais liberdade. Mas não, ele não tinha isso. Ele estava cursando uma faculdade, ia tentar estágio e tal. Então, CLT. 8 horas dentro de uma empresa. Vamos supor que sejam aí, ó, sendo otimista, 1 hora de traslado. Para ir, meia hora para ir, meia hora para voltar para casa. 9 horas fora de casa. Aí já são 9 horas menos sem a sua filha.
Você chega em casa, cara, você não tem cabeça, você tá cansado. Como é que você vai ficar o dia inteiro com a sua filha? Aí, se você ganhar bem, a tua esposa não vai precisar trabalhar. Se você não ganhar o suficiente, ela vai precisar sair também e vai deixar a sua filha na creche o dia inteiro. Uhum. Então, criar um filho dentro de uma base missionária é mais fácil. Entendeu? Uhum. Ser família num ambiente missionário, ele é mais fácil. Entendi. O ministério em si, num ambiente. O ambiente ministerial, assim, quando você é integral, acaba sendo um pouco mais fácil ali no trato com a família, porque a gente tem mais tempo com a família, né? Com o filho e tal, mais tempo para sentar, para conversar. É mais difícil quando você passa o dia inteiro numa empresa, cumprindo horas ali, e aí você chega, você tem que dar um pouco de atenção, mas aí nem sempre nós somos de ferro, a gente não vai querer dar atenção, e aí o filho vai ficando rebelde e aí vai. Então eu tenho mais dificuldade hoje com a Alice, assim, no trato de conversar e tal. Por quê? Porque a gente mora num apartamento, eu já tenho clientes fora, tenho que sair, às vezes passo o dia inteiro fora. Às vezes eu tenho que ir para São Paulo, moro em Atibaia, 50 quilômetros de São Paulo, tenho que ir para São Paulo. Quando não dá para levar ela para casa da avó, aí, para levar todos, né? Vou sozinho e fico 1, 2 dias lá, então isso também já é mais complicado que a base. Então ela, meu Deus, quando a gente saiu, a Alice ficou o ano inteiro chorando. Eu quero voltar pra base, eu quero voltar pra base. Ah, que vida, que lugar chato, essa casa minúscula, não sei o quê. Então é bem mais sofrido pra ela, assim. Os desafios que nós encontramos dentro do ambiente missionário para filhos é mais assim, viver em comunidade não é fácil, né? As pessoas ali, um se envolve de um lado, se envolve do outro. Tem que ter um cuidado no ambiente ali com o filho. A gente não deixa os nossos filhos sozinhos com ninguém, né? Para não, porque existem milhões de casos aí que a gente Uhum. ouve falar que não pode vacilar, né? Então esses desafios assim que encontra, mas eu acho, na minha opinião, mais fácil criar o filho num ministério, um ambiente missionário. Interessante, interessante. Mas enfim, vocês foram líderes então da base. Trabalharam quanto tempo com a base? Foi 4 anos. 4 anos. Hoje, o que é a movimentação de vocês hoje? Hoje vocês estão congregando uma igreja, a Assembleia de Deus, né? É. E qual que é o trabalho de vocês hoje, assim, ministerialmente falando? Nós ainda temos os nossos projetos missionários lá. Basicamente, na igreja em si, a gente só prega mesmo. Só chama a agenda, vai lá e a gente prega. E serve, vai ter uma festividade, sei o quê, então ajuda. Porque como a gente mora a 50 quilômetros, a gente não tá em todos os cultos. Nós estamos lá frequentemente, não todos os cultos, tipo culto de semana e tal, só se eu estiver trabalhando lá, porque é um custo. Mas a gente tem os trabalhos que nós estamos desenvolvendo, os projetos ali de missões, que é a plataforma de cursos online. Temos aí alguns projetos para fazer, mas o que nós queremos nesse momento, assim, para nós um tempo assim de crescimento. Nós ficamos 4 anos na base liderando, e fora isso, antes, acho que mais uns 4 anos ali de... Perdão, tinha baixado esse negócio aqui, né? Nós ficamos ali 4 anos na base liderando. Fora isso, 4 anos também servindo as outras bases, né? Lá no Ceará. E chega um tempo que a gente fala assim, poxa, eu queria sentar, eu queria uma mentoria, eu queria parar, ouvir, eu queria poder conversar com alguém, não ter grandes responsabilidades, Uhum. entendeu? Nesse momento nós estamos trabalhando, eu estou trabalhando na minha área ali, tenho alguns clientes, mas só orando a Deus para saber onde é que Ele vai nos enviar já, para irmos. Nós estamos nessa pegada. Amém. E os projetos futuros de vocês? O que vocês pensam daqui pra frente? Nossa, nós temos tanta coisa doida que nós queremos. Mas basicamente nós temos uma plataforma de cursos online que ela está em desenvolvimento. Eu já coloquei ela em prática, já, ano passado. Ela rodou um pouco, mas eu decidi que nós precisávamos estruturar bem mais, assim. Então, Sobre o que é essa plataforma? ela funciona da seguinte forma. A ideia é
ter uma bênção múltipla ali, todo mundo seja abençoado, né? Então, a REC, que é a plataforma de cursos, ela hospeda cursos ali dentro. E esses cursos são diversos cursos. Por exemplo, tem gente que não tem oportunidade de ir para uma base missionária, ir para o encontro com Deus, mas lá dentro da plataforma vai ter digamos que um resumo daquela aula ali, daquele curso, né? Por exemplo, aula de orgulho e humildade tem dentro da plataforma. Até mesmo eu quero colocar também aulas mais profissionalizantes. Fotografia, sonoplastia, coisas para a igreja, sabe? Uhum. Mídias para a igreja. Quero colocar lá dentro também. Quero gravar esses cursos, mas tem que ter uma estrutura mais legal. E aí hospeda um monte de cursos lá dentro. E aí o crente normal, né? Paga uma mensalidade que nós estamos definindo. Antes era R$10, mas a gente está definindo, possivelmente vai de R$15 a R$19 por mês. E tem acesso a todos os cursos. Todo o valor arrecadado dessas mensalidades vai para instituições missionárias parceiras. E essas instituições missionárias parceiras só tem que fazer uma coisa: continuar fazendo o que já está fazendo. Missões. Precisamos ir não sei para onde. A gente vai ajudar com o valor financeiro que entrar na plataforma. Então, o professor abençoa a plataforma com a aula dele. A plataforma abençoa o membro da igreja com conteúdo legal e o membro da igreja com valor abençoa a instituição. E aí vai. A REC quer dizer Reino Expansivo de Cristo. Então é o reino ali em expansão. Todo mundo junto trabalhando, nós estamos abençoando. A pessoa não está só ofertando. Antes era R$10, porque eu queria muito ir naquela filosofia de que o cristão brasileiro, em média, doa para missões, oferta 30 centavos por mês. Se for dividir para missões por todo cristão brasileiro, é só 30 centavos que sai do bolso de cada cristão, né? E aí a ideia era converter esses 30 centavos por mês para 30 centavos por dia, que aí dá R$10 no mês. E aí essa conversão era para ser o nosso marketing. Só que aí R$10 é muito, muito pouco. A gente estava gastando muito, por isso que nós demos uma parada. Muito dinheiro para fazer tudo. Muito investimento, né, no início. Então a gente deu uma parada, mas nós queremos retornar com tudo. Colocar lá, hospedar produções próprias ali, de documentários que nós produzimos, de igrejas que têm uma história legal, de pessoas que têm uma história legal. Tem gente que... Eu tenho uma irmã da minha igreja que eu já pedi para ela muitas vezes para eu fazer um mini documentário dela ali de 10, 15 minutos, que ela foi uma chefe do tráfico no local onde ela mora. E ela é uma senhora de idade. Mas ela foi uma chefe do tráfico da pesada, só que hoje é uma irmã, assim, sabe? Abençoada, mansa e humilde. Que legal. Então eu quero muito registrar isso, falar, poxa, olha só essa anônima, né? Olha só a irmã que foi chefe do tráfico agora serve a Deus com tanta empolgação, tão bom, né? E para aqueles que querem ter acesso a essa plataforma, qual que é o caminho? A gente vai colocar no ar ainda, né? Porque a gente tá vendo. Antes a gente estava hospedando de uma forma num site normal e tal. Você entra, tem as abas do site. Agora eu quero fazer uma pegada tipo Netflix. Nossa, Já entra e já tem igualzinha a Netflix. Tem algumas. Como chama? Umas empresas que têm essa pegada, assim, de você fazer o seu site igual a Netflix. Igualzinho mesmo. Você só coloca os cursos lá e tal. E aí a gente tá querendo fazer isso. Só que é caro. Hoje tá muito caro o orçamento. Se eu não me engano, a mensalidade é R$500. Então você imagina, só da plataforma é R$500. Mais o investimento para os professores, mais o investimento para rodar os cursos. É alto. Então... Mas a gente vai conseguir esse patrocínio aí e colocar a plataforma para girar de novo. E show de bola, Michel. Sou grato a Deus, né, por ter conhecido vocês. Gabi já não está mais entre nós. Deus o tenha. Que Deus a tenha. Creio que foi assim um papo bem legal, né? Principalmente eu creio assim para aqueles que estão ingressando nisso, né? Ou estão planejando, pensando, cara, eu tenho um chamado, mas eu não sei como começar e tal. Eu creio que vai ser muito produtivo no coração desse tipo de pessoa.
E assim a gente tá aqui sempre de portas abertas para vocês, para justamente abençoar todo esse público que Deus tem dado para nós, né? E também aqui as nossas igrejas locais aqui da cidade, nós estamos de portas abertas, estamos orando para vocês irem morar aqui. Hum. E vamos lá, né? Não sei, né? É, Quem sabe? Deus sabe. Eu tá, não tenho. Deixa eu só fazer as Eu tô considerações acostumado a finais. morar em vários lugares, então já estive em outros lugares. Não há lugar melhor que aqui. E eu quero agradecer também a sua presença, você que assistiu o nosso podcast. Novamente, te convidando a curtir e compartilhar esse vídeo. Creio que será para abençoar muitas e muitas pessoas, tá? E nós te esperamos no próximo podcast. Deus abençoe a sua vida. Obrigado, Thales. Obrigado, Michel. Obrigado, Gabi. E Deus abençoe você. Amém.